Olá, seja bem-vindo ao curso mais uma vez. Nós vamos começar falando de carteira, de alocação de carteira. Eu vou contar aqui a lógica do que eu estou fazendo da minha carteira e como é que eu estou montando ela nesse momento gravíssimo, né, de coronavírus. Tava até contando, já acho que é o 15º ou 16º circuit breaker que eu passo na minha vida, né? Desde os anos 90, crise mexicana, crise asiática, várias crises brasileiras, crise russa. Realmente passei por muitos momentos, né? Já até tô com esses cabelos brancos e barba branca um pouco disso, né? Ah, então, vamos falar um pouquinho sobre estratégias, né, que a gente pode fazer agora. Depois, ao longo do curso, eu explico no detalhe, né, toda a lógica dessa alocação de títulos, de bolsa, de ações e assim por diante, né? Primeiro ponto é que eu adoro aquele ditado acho que é do Barão de Rothschild do século XIX, que diz o seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Então sempre quando você vai investir, a sua perspectiva número um deve ser de comprar, de montar posições maiores em momentos de estresse e em momentos de pânico, né? E vender e realizar posições, que parece até brincadeira, mas é isso mesmo, né? De comprar na baixa e vender na alta, que é fácil falar, mas muitas vezes é difícil fazer, né? Então você vende ao som dos violinos, você sempre tem que ter uma carteira montada que te permita fazer isso, ou seja, você nunca pode estar totalmente alocado em algum ativo que derreta, né? Que muita gente faz isso, muita gente que está começando a investir, põe tudo em ações, aí a ação derrete, ele se desespera, ele tem que vender tudo, né? Então, essa é a primeira grande mensagem, né? Eu gosto de, já vou falar exatamente os títulos no Tesouro Direto que eu estou comprando e os fundos, né, que eu gosto de investir. Mas a minha regra geral então, número um, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Número dois, eu gosto de uma estratégia de carteira que a gente chama do tipo barbell. Barbell é supino, né? Aquela coisa de musculação que tem os dois pesos, dois grandes pesos em duas pontas, né? Que é um pouco a linha do Taleb, do Nassim Taleb, né? Então, de um lado da carteira, eu gosto de deixar o grosso do patrimônio, né, todo o peso em renda fixa, né? Renda fixa é título público mesmo, título público que não tem risco de calote. Na moeda doméstica, o governo nunca dá calote, né? Você pode ter um risco de inflação, mas aí você pode montar essa carteira com NTNBs, por exemplo, que são indexadas em IPCA e te protegem de inflação, né? Então o grosso do volume da sua carteira, do seu patrimônio, da sua poupança, fica nesse lado barbell, nesse lado pesado de renda fixa, né? Em geral eu deixo 80% nisso. E os outros por cento a gente vai para risco. E aí é muito risco, né? Muito risco, especialmente ações, e eu gosto muito de stock picking, né? Eu não tenho tempo de fazer stock picking, eu trabalho no mercado, nem posso recomendar ações, então eu escolho fundos de stock picking, né? Bons gestores que escolhem boas ações, né? Vejam, no curso a gente vai abordar tudo isso com a devida calma, tá? Vou explicar as opções de renda fixa, vou explicar a lógica do stock picking, vou explicar fundos imobiliários, enfim, tudo isso eu conto com calma, tá? Mas então nessa parte de risco eu gosto muito de colocar em stock picking, né? Eventualmente você pode colocar alguma coisa fora do país. Hoje em dia, com qualquer $1.000, $2.000 você pode mandar dinheiro para fora, você pode comprar bonds, títulos públicos, títulos privados lá fora de empresas brasileiras, também é bem simples fazer. Você pode comprar fundos imobiliários, né, que pagam uma taxa super boa. Eu não gosto de deixar fundo imobiliário na categoria renda fixa segura. Eu acho que ele traz um retorno incrível, né, 9, 10% ao ano sem pagar imposto de renda, mas eu prefiro deixar mais nesse lado aqui do risco, né? Então, nesse lado da carteira, que é o mais pesado de renda fixa, você vai basicamente comprar títulos públicos, né? No Tesouro Direto, tudo Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto é fantástico, os seus recursos ficam lá guardados na BMF, custodiados na BMF, é uma parceria que o Tesouro tem com a BMF, os sistemas são super confiáveis, funcionam super bem, né, para você comprar e vender, então eu sempre deixei lá e acho muito seguro, né, essa parte, vamos dizer assim, do grosso do seu patrimônio, você deixa em títulos públicos no Tesouro Direto, que fica custodiado na BMF, tá? Aí a questão é qual título você vai comprar, e vamos falar um pouquinho disso agora, né? Em geral, a gente tem 3 títulos da dívida pública brasileira que são negociados no grande mercado de títulos públicos, que a gente está falando aí de um mercado de quase 4 trilhões, é o estoque de dívida pública, e esse mercado gira por dia 2 bi, 4, 5 bi, 10 bi. E no Tesouro Direto, para vocês terem uma ideia, tem 40 bi o estoque do Tesouro Direto. Quer dizer, ele é 1%, não é nem 10%, ele é 1% do grande mercado de dívida pública, né? Que é onde, inclusive, eu trabalho no dia a dia e vejo milhares de negócios sendo feitos, né?
tem três títulos que a gente chama no mercado. A NTNF, que é a faca, o apelido dela, as NTNFs. As NTNFs pagam um cupom de 10% ao ano, 4,8 e 4,8 no 1º de janeiro e no 1º de agosto. As bolas, que são as NTNs Bs, e tem vários vencimentos, vários prazos. De novo, ao longo do curso eu vou contar tudo isso em detalhe, tá? As bolas, que saem muito negócio porque elas são indexadas em inflação, né? E as LTNs, né, que são pré-fixados puros. Né? Esses são os três grandes títulos, vamos dizer assim, de renda fixa, além da LFT. A LFT é uma letra financeira do Tesouro Nacional, que é a mais líquida de todas, ela é totalmente líquida e o preço dela varia todo dia pagando a taxa Selic. Né? Então ela não tem o que a gente chama de risco de preço, né? Ou risco de taxa, porque o preço dela não varia. Enquanto que na LTN, na NTNB e na NTNF há esse risco de variação. Então eu recomendo que você sempre compre, e já vou falar que eu estou comprando, eu recomendo que você sempre compre títulos que você possa carregar até o vencimento. Porque se você quiser vender no meio do caminho, você pode vender, mas você corre o risco de perder um pouco de dinheiro, porque se a taxa de juros do papel sobe muito, o preço do título cai, né? E aí você perde dinheiro se você for obrigado a ir a mercado e vender o seu título naquele momento, né? Então, eu recomendo sempre que nessa porção de renda fixa, você põe um pedaço grande, mas de preferência de um dinheiro que você não vai usar. Se você precisar usar, sempre dá para vender título público. Ele é o ativo mais líquido que existe no mercado, né? Inclusive, se você comprar uma LFT, o problema da LFT é que o juro está muito baixo. E agora, em momentos de coronavírus, o Banco Central cortando juros, vai reduzir ainda mais a remuneração das LFTs. Como é que esses títulos chamam no Tesouro Direto? E agora eu vou passar para isso já. No Tesouro Direto, eles têm outros nomes para facilitar o entendimento das pessoas que são investidores iniciantes, tá? Então o NTNF é o Tesouro com juros semestrais, e eu já vou dizer qual eu estou comprando e vou recomendar. A NTNB é o Tesouro com juros semestrais indexados por inflação. A LTN é o Tesouro pré-fixado. E a Selic é o Tesouro Selic, tá? Esses são nomes que o Tesouro Direto, que o Tesouro inventou para o Tesouro Direto, que são equivalentes à LFT, Tesouro Selic, LTN, que é o Tesouro pré-fixado, a NTNF, que é o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, e a NTNB, que é o Tesouro com juros semestrais indexados por IPCA, tá? Bom, o que eu estou fazendo nesse momento? No momento de coronavírus, as taxas de juros longas, que a gente diz da curva, que a gente vai ver no curso também, estão explodindo, né? Então, tá abrindo muita oportunidade interessante e eu estou comprando um título que se chama NTNF 2031, né, que é o Tesouro com juros, Tesouro pré-fixado, com juros semestral, com vencimento no dia 1 de janeiro de 2031. Né? Por que eu gosto? Dá para você comprar com taxas entre 8% e 9%, né, dependendo do estresse, até acima de 9%. Isso te diz o seguinte, que de hoje até 1º de janeiro de 2031, esse título vai te pagar na sua conta 9%, na média de juros daqui até lá, que é um retorno que eu considero excelente. O risco principal é a inflação, né? Se a inflação subir para 4, 5, 6 nesse período, o seu retorno real será menor, porque você vai ganhar 8 ou 9 nominal, mas ela tem uma grande vantagem. Todo ano ela vai depositar na sua conta 10%, né? Então isso eu acho muito bom, porque... e aliás, ela deposita 4,8 e 4,8 no 1 de janeiro e no 1 de agosto. Então veja, se você compra R$1.000, você vai ganhar R$48 1 de janeiro e R$48 1 de agosto, né? Que dá praticamente esses R$100, que é o 10% de cupom que ela tem, né? E assim vai até o 2031. Então você sempre tem esse 10% depositado na sua conta. Se você comprar R$10.000, você vai ter 500 e 500. Se você comprar R$100.000, você vai ter 5.000 e 5.000. Se você comprar R$1 milhão, você vai ter 50.000 e 50.000. Então é legal porque você sempre recebe esse 10% depositado na sua conta, que ao longo de 10 anos faz vezes 10, você já vai ver que você dobra o seu capital, né? Você consegue dobrar o que você colocar numa NTNF dessa no período de 10 anos, né? Na verdade, um pouco antes você dobra já. Lá no final você vai pagar os 15% do imposto de renda, do ganho, e nos cupons, que a gente chama que são esses pagamentos de juros semestrais, o Tesouro já vai te descontando o 15%, né? Se você ficou do imposto de renda, se você ficou pelo menos 2 anos investidos, e naquela escalinha lá do 22,5%, 17,5% nos primeiros anos, né? Então, como lastro de carteira, eu acho muito bom essa NTNF, né? Eu estou começando a alocar e vou passar toda essa parte da minha carteira de renda fixa, da Barbell, que é o lado pesado, para essas NTNFs longas. Eu fiz isso lá atrás, em 2015, eu pus todo esse pedaço da minha carteira em LTN. Lá atrás, é claro que a situação era muito melhor, porque o juro
tinha ido a 17%, né? No meio daquele pânico. Lembra que no som dos canhões tudo tem preço maravilhoso. Você precisa estar líquido para poder se aproveitar do tiro de canhão, né? Então lá atrás eu consegui alocar, para você ter uma ideia, o grosso, esses meus 80% em LTNs que venciam em 2023, a taxas de 17%, né? Eu comprei a 450, 500 reais, hoje elas valem quase 900 reais, elas dobraram em 4, 5 anos até, porque realmente as taxas estavam explosivas, né? Para agora, infelizmente o juro no Brasil derreteu, porque isso a gente vai discutir ao longo do curso também, com calma, né? Tudo isso que eu estou falando, isso aqui é uma aula introdutória só, né? A gente vai passar aí o curso inteiro falando disso, né? Mas como o juro no Brasil está muito baixo, a economia praticamente morreu, né? A atividade econômica é muito fraca, inflação muito fraca, os juros derreteram no Brasil. Então é difícil você ter oportunidades tão boas quanto a gente tinha no passado, e agora se abre essa da NTNF, que tem o juro escalando, né, o juro subindo, porque o mercado enxerga a desvalorização cambial muito grande, né, por conta do estresse no mundo, dessa parada, né, que aconteceu por conta do coronavírus. Então, quando o câmbio se desvaloriza, existe a ideia de que a inflação vai subir no futuro e os juros longos sobem, né? Se vai subir no futuro ou não, ninguém sabe. Sempre o investimento ele é sujeito a um universo imprevisível, né? O futuro, como diz um amigo meu, ele é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, né? Mas eu acho que esse lastro, então, a uma taxa de 8, 9, eventualmente 10%, para uma NTNF 2031 ou tesouro semestral pré-fixado com juros semestral é muito bom, né? Eu estou colocando um pouquinho também, uns 10% da carteira em NTNB, mas aí mais curta, 2024, 2025, que é o título do Tesouro indexado em inflação, né, para se tiver algum susto inflacionário, essas NTNBs são marcadas imediatamente por IPCA, então a gente consegue proteger um pouco da carteira com inflação. E vou esperar o momento, nessa entrada eu tinha 5% da carteira em ações, né? Sempre em fundos de stock picking, né? Que são aqueles fundos que também no curso a gente vai discutir em detalhe, né? Que escolhem papéis de empresas que têm muito potencial de valorização, né? Eu estou esperando passar um pouco desse pânico para aumentar de 5% para 10%, né? Então, se tudo der certo, a minha carteira vai ficar com provavelmente 10% de ações nesse próximo horizonte aí, uns 80% nessas NTNFs 2031 e uns 10%, eventualmente um pouquinho mais, um pouquinho menos, numa NTNB intermediária aí 2024, 2025, né? Eu acho que é um desenho muito bom para conseguir ganhar 10% ao ano, né? 10% ao ano praticamente dobra o seu capital em 7, 8 anos, seja 1.000, seja 10 mil, seja 100 mil, seja 1 milhão. Esperando um pouco para fundo imobiliário também, a gente vai ter janela boa para entrar em fundo imobiliário, que dá para eventualmente trocar um pouco de repente 10% dessas NTFs por bons fundos imobiliários, tá? Então esse é o panorama, esse é como eu estou enxergando, né? E alocando e montando a minha carteira nesse momento de estresse, de forte estresse. A gente precisa esperar, ter paciência, faz aos poucos, não faz de uma vez. O Tesouro Direto abre e fecha, porque quando tem muito estresse no mercado, às vezes os preços ficam meio malucos, né? Então o Tesouro fica abrindo e fechando, fica atento nisso, porque às vezes ele abre com taxas maravilhosas e você vai lá e compra, tá? Então fique esperto essa semana, fica aí ligado no funcionamento do Tesouro Direto para você poder entrar e sair, tá bom? Mas enfim, isso aqui é uma aula de introdução, nós vamos no curso passar no detalhe, discutir cada detalhe enfim, de todas essas alocações que eu falei, de como esses mercados funcionam. Eu vou dar vários exemplos, tá bom? Vamos lá, ao trabalho.